Foi mais um que teve um problema de coração, porque deve ter alguns outros aí também devem ter passado essa dificuldade, mas graças a Deus o doutor Gilson e o doutor Milton entenderam bem junto com o Peninha, acho que o pessoal do departamento médico deu total atenção e graças a Deus tudo bem, né? Mas não foi fácil não, é difícil, mas é emoção, quer vir para jogo, tem que vir para jogo que tem coração forte. Sandro, futebol é detalhe, né? A gente sabe disso, e você principalmente que foi jogador recentemente e hoje comandou o Santa Cruz. No sábado passado, Everton e Chicão foram expulsos. O Chicão principalmente por um detalhe. Hoje o Leozinho também se esquentou ali, foi expulso. O mesmo perdeu um gol feio. Antes do pênalti, o Denis também perdeu. Vocês se preocupam com o lado psicológico? Vamos conversar com ele nesse quesito, principalmente agora na reta final, Sandro? A gente sabe que futebol, é aquilo que eu sempre falo. Daqui a um minuto você não sabe o que vai acontecer no futebol. Daqui a um minuto. Então a gente passou por isso, a gente teve várias chances de gol, não conseguiu fazer, né, e acabou no final aí sofrendo aquilo que seria um desastre total e uma das maiores injustiças que eu iria presenciar no futebol. Mas no futebol você não pode nem dizer que há injustiça. No futebol é a competência, você teve a oportunidade de matar o adversário, acabou. Você viu o Fred teve a oportunidade de matar o Grêmio, ele dá voltando para Rafael Sobis, não deu a bola voltando para Rafael. Foi chutar no gol, perdeu o gol, o Grêmio foi lá depois na bola parada, acabou empatando, mas perdeu 2 pontos que seria muito importante para a sua caminhada ao título. E futebol assim, você tem a oportunidade, não conseguiu concluir o gol, o adversário acaba em 1 ou 2 chances fazendo o gol. E então complicou nossa equipe, mas graças a Deus a gente teve força, muita força, né? A torcida, a maioria, né? Eu acho que 90%, 98% continua acreditando e empurrando. Um ou outro aqui nas sociais que a gente fica até muito chateado, dizendo que eu sou rubro-negro, que começando a me chamar de burro. Acho que você não é burro, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Você não tem mais o que fazer com isso aí, é pura emoção. E foi o que mais a gente pediu ao torcedor: venha para o estádio hoje apoiar, venha com a razão em primeiro lugar. E a razão não poderia me chamar nunca ali de rubro-negro, nem dizer que eu era burro. Porque não tem como você ser burro faltando aos 45 sem tomar o gol. Você é burrice? Eu acho que não. Mas você tem que ver o todo do jogo. O todo mostrou que a nossa equipe foi uma equipe muito bem postada em campo, muito bem escalada, muito bem montada taticamente, muito bem fisicamente, muito bem aguerrida. Assim, jogamos um grande futebol. Esse é o meu entender. Porque você, quando cria muitas chances e o adversário cria pouco, você sabe que fez um grande jogo. E a gente fez um grande jogo. Se a gente jogar assim, esse jogo contra o Águia, os 2 jogos do mata-mata, a gente está na Série B, pode ter certeza disso, né? Então, eu vejo o futebol dessa maneira. A torcida nos ajudou muito, 98% o tempo todo, 100% de repente, mas no final, quando tomou o gol, acho que 2, 3% não acreditaram. E esses 3% foi a minoria. O importante é que a maioria dos tricolores saíram daqui hoje feliz e satisfeito. Sandro, no primeiro tempo o Santa teve oportunidade para fazer mais gols, fez apenas 1, ficou aquela impressão de que o Santa fez um jogo muito bom no primeiro tempo. E no segundo tomou mais uma pressão do Luverdense chegou com boas chances e acabou acontecendo o que aconteceu, que todo mundo viu. Foi que atrapalhou o Santa no segundo tempo, o que foi que aconteceu, que acabou mudando um pouquinho o panorama desse jogo e acabou acontecendo tudo isso, o Santa teve que vencer no sufoco. Olha, a gente, quando vem para o vestiário, a gente manda os jogadores da nossa equipe jogar do mesmo jeito que vem jogando, lógico, neutralizando algumas jogadas da equipe adversária e explorando algumas fragilidades dele, é normal. Só que até hoje eu me pergunto no futebol por que quando você está ganhando, normalmente a equipe adversária tem que empurrar. Isso é uma coisa que você não vai conseguir nunca entender. Porque eu já joguei futebol durante 20 anos e muitas vezes eu falo, poxa, a gente está ganhando o jogo, os caras estão aqui empurrando, vamos tentar empurrar os caras e você não consegue, é normal, é natural. A equipe que está sendo derrotada, ela se atirar de qualquer maneira em cima. Foi o que aconteceu, a equipe do Luverdense veio de qualquer maneira e se ficava muito exposto no contra-ataque. E a gente tentando sair para matar o jogo. Futebol é dessa maneira que acontece. Lógico, a gente ficou temeroso pelo resultado, sem dúvida nenhuma, porque quando você não faz, acaba tomando gol. Mas eu quero deixar aqui muito bem claro que a equipe foi muito bem em campo, foi muito consciente. Quero parabenizar aqui tanto o Dentes pela personalidade que teve, que foi vaiado, chamado, foi vaiado, perdão, no primeiro jogo, aqui que a gente teve contra o Fortaleza, criticado, mandando ele para aquele lugar, por exemplo, eu não concordo nunca, o ídolo do clube, o cara é o ídolo, é um dos últimos ídolos que passou aqui nos últimos anos, o cara é o artilheiro da Série C, o cara foi o artilheiro do Pernambucano, nos deu o título junto com os seus outros companheiros, fazendo gol na final, então um cara desse não pode ser vaiado como foi aqui da maneira que foi contra o Fortaleza. E o outro jogador foi o Thiago Costa, um jogador com muita personalidade,
Eu conversei com ele, mostrei para ele que ele era muito importante nesse esquema tático da gente, fez um grande jogo. Também quero parabenizar ele pela personalidade, não digo volta por cima, porque a gente acredita no jogador. De repente a gente colocou ele mal naquele jogo, né? Quando a torcida gosta muito do Renatinho, o Renatinho colocou ele ali, e aí a equipe acabou perdendo o jogo, e aí o rapaz foi criticado injustamente, de repente pelo erro nosso da comissão, né? Mas ele é muito importante para o nosso esquema tático quando a gente joga no 4-4-2 ou até no 4-5-1, como aconteceu hoje. Então a gente, quando faz as coisas, faz muito consciente, né? Então eu quero parabenizar esses 2 jogadores exclusivos. Lógico, o César fez um grande jogo, o Borges, o Marcos Pimentel, o Menos, o Sandro, enfim, a equipe foi muito bem, o Leozinho naquela hora de 6 cruzes, a equipe estava muito bem, mas esses 2 jogadores, pela maneira que atuaram, depois de uma pressão que sofreram, né, e o Denis agora bateu o pênalti aos 49 do segundo tempo, sendo tão criticado como ele foi da outra vez. Então eu quero parabenizar esses 2 jogadores e dizer que o Santa Cruz está vivo, graças a Deus, né, temos que dar toda a honra e toda a glória para Deus nesse momento, porque foi ele que nos deu essa vitória, porque foi uma vitória divina, pode ter certeza. Ô Sandro, você falou no esquema 4-5-1, mas você fez uma variação de 4-2-4, né? Porque atacavam com 4. Foi a melhor partida do Santa Cruz no campeonato pela consistência e o empenho. Vocês acharam a formação ideal para o Santa Cruz, pelo menos taticamente? É como você falou, aqui a gente joga muito bom. Você vê que a gente já fez um grande primeiro tempo contra o Fortaleza, jogando 3-5-2, né? Porque o time do Fortaleza pedia isso. Você tem que jogar, às vezes eu tenho uma entrevista de Galo, hoje a gente faz daqui a 2 anos. Galo dizendo que primeiro procura eliminar o ponto forte do adversário e depois explorar a fragilidade. E isso é o que a gente faz aqui em Santa Cruz. Zé Teodoro, eu, o William, a gente trabalha muito em cima disso, de ver o ponto forte da equipe adversária e neutralizamos hoje o Rubinho, que é um grande jogador, nós temos artilheiro aí da Série C. Então a gente, como é que a gente achou essa formação? É uma formação que a gente tem uma situação que pode jogar dessa maneira, como podemos jogar no 3-5-2, dependendo do que a gente vai encontrar lá, do outro lado. Então foi um grande jogo, taticamente a equipe, logo quando a gente subiu, foi um tempo de surpresa. Poxa, será que o Denis vai ficar isolado? Eu falei, não. Né? Todo mundo tem jogado assim, hoje a maioria. Você vê hoje o equipe do São Paulo, joga com o Lucas, Nácio, né? Oswaldo do lado e Fabiano. A mesma coisa o Fluminense, joga com o Elton Ney, joga com o Sol chegando, joga com o Beto chegando, com o Fred na frente. O próprio Atlético Mineiro joga dessa maneira, com o jogo, com o Bernardo aberto de um lado, o Ronaldinho vindo de trás. Então, o Danilinho. Então, é uma maneira muito interessante de jogar quando você consegue primeiramente neutralizar o outro lado. E aí você ataca, como você falou bem, ataca com 4. Quando você bota somente um atacante, poxa, só tem um centroavante, aí começa já a haver uma desconfiança. É normal para quem não acompanha o dia a dia, é normal para quem não assimila o que a gente assimila do dia a dia, o que os jogadores assimilam, o que a gente acha que é o melhor. E muitas vezes a gente também entende que, às vezes a gente erra, nós não somos perfeitos. Nós erramos, né, temos essa convicção na mudança de repente contra o Fortaleza. Temos essa consciência, mas a gente procura sempre fazer o melhor. E hoje, graças a Deus, esse melhor foi encontrado, encaixou e a gente espera que daqui para frente possa acontecer dessa maneira com mais frequência. Quando você lembrou do Alexandre Galo, me veio também na cabeça que uma coisa que o Galo diz, e eu concordo plenamente com ele, que o sistema tático de uma equipe não depende do treinador, e sim das peças que ele tem para usar. Então vocês usaram essas peças hoje, eu vou aproveitando o gancho do Borges. Não que achou um funcionamento ideal, porque agora chegou na reta final, é por partida, agora é pelo adversário, vai jogar fora de casa. O que é que o Santa Cruz agora, Sandro, com essa vitória, o que é que você vai passar para os jogadores? Você disse, olha, eu não jogo mais futebol, mas jogou durante muito tempo. Se a torcida tivesse gritado, podia gritar até seu nome hoje na zaga também, não teria problema nenhum. Mas o que é que vai se passar agora para os jogadores, além disso? Porque quando chega na reta final, as dificuldades que o Santa Cruz chegou até agora, sem conseguir vitórias consecutivas, vencer fora de casa, então o Santa Cruz precisa de pelo menos agora mais 2 vitórias para consagrar. Agora, o que falar para eles nesse momento? O que é que você vai passar dessa vitória de hoje, com um time modificado, para o próximo jogo contra o Wagner? É que a gente tem um elenco forte, né? Eu não me conformo em momento algum ver o Santa Cruz na situação que se encontra ainda na tabela. Nós não estamos bem na tabela ainda, dependemos só de nós, no último jogo dependemos só de nós. Mas a gente poderia ter facilitado isso durante a competição. Hoje a gente poderia estar classificado, temos muito mole. Né? O elenco que a gente tem, pela grandeza do Santa Cruz, da sua torcida, do seu patrimônio,
a gente não poderia. Eu estava aqui auxiliar técnico do Santos, do Marcelo Fernandes, e ele falou: Sandro, eu não me conformo com essa partida na Série C. Ninguém se conforma com isso. No Brasil não é só aqui pela grandeza. Então é passar para os jogadores essa grandeza que eles têm. Eles foram contratados aqui a dedo. Eles foram contratados aqui, eu gosto dentro da nossa realidade financeira, deixar bem claro isso, né? Com o que o presidente tem para nos dar, o que o presidente tem para nos oferecer em termos financeiro para contratar, a gente tem procurado buscar desses jogadores. Então, o que eu passei para ele até mesmo no intervalo, olha, com esse primeiro tempo que a gente fez, se a gente voltar para o segundo tempo, quer dizer assim, mesmo o primeiro tempo que a gente fez, e jogar os 2 últimos jogos dessa maneira, os 3 últimos jogos, a gente está na Série B. Essa é a realidade. Foi um jogo muito competitivo, um jogo de entrega. Saiu o Denis Marcos dando carrinho, correndo para um lado e para o outro, que não é característica dele. Então, todo mundo se entregou muito, por quê? Porque começou a arder. Aquela derrota contra o Fortaleza nos deixou numa situação hoje onde era a decisão. Então, não existia o jogo do Águia sem esse daqui primeiro acontecer. Então, a gente tem que fazer por onde acontecer. E eles fizeram. Então, passar para eles que eles são capazes. Às vezes a desconfiança é normal, é paixão do torcedor, é emoção. Nós temos que entender isso. Mesmo chateado, a gente tem que entender o torcedor, que é uma paixão pura. Eu sempre falo que, independente do que viesse a acontecer hoje, o nosso trabalho em Santa Cruz é muito bem feito, e todos nós, junto com o presidente, é muito bem feito. Nós resgatamos, todos nós aqui dentro do clube, resgatamos a grandeza do Santa Cruz, resgatamos o jogador querer pedir para vir jogar no Santa Cruz. Porque quando a gente chegou aqui, não queriam vir jogar aqui, dizer que era a 4ª divisão e que não pagava em dia. Hoje o Santa Cruz paga, está na 3ª divisão, com grande possibilidade de voltar para uma Série B. Então, essa grandeza nós conseguimos resgatar. Agora, se não chegar à Série B, vai questionar todo o trabalho. É normal, é natural, mesmo eu achando que não é por aí. Mas quem sou eu para mudar a história do futebol? Quem sou eu para mudar a torcida de futebol? Não tem como. Quem sou eu para mudar os cronistas? Não mudamos ninguém. Essa o futebol brasileiro é dessa maneira que se enxerga. E a gente tem que trabalhar com isso. Nós temos que nos adaptar a essa situação, porque é uma situação que não vai mudar nunca. Isso é diferente na Europa, mas aqui no Brasil é desse jeito que a gente tem que se acostumar com isso e trabalhar sempre em cima de vitória. A minha frase é o seguinte, né? Eu sempre falo o seguinte, que futebol, na vida, a primeira impressão é a que fica, na vida normal, mas no futebol é sempre a última. A impressão que eu fico hoje foi de um grande jogo, mas se não fizer esse grande jogo contra o Águia, a impressão que vai ficar é a do Águia no último jogo. Então essa aqui já esqueceu. É tirar proveito de saber que você é grande e que pode dar continuidade a esse tipo de trabalho que foi feito hoje aqui no Arruda. No último jogo, até enquanto você estava no banco, o Santa Cruz estava ganhando. Você saiu, parece que as coisas desandaram. Hoje o time ganhou. Será que a sorte está com você? Eu sei que Deus está comigo, né? Pode ter certeza disso. Mas não foi porque eu saí do campo que a gente perdeu. Realmente a gente não fez uma grande mexida no jogo. A equipe desandou um pouco, mas os jogadores têm respeito tanto pelo Zé como por mim, como pelo William, é normal. Mas hoje, de repente, com o resultado de empate, como eu falei antes, muita gente já me chamou de rubro-negro. Você é rubro-negro, mas não é. Eu gosto de Santa Cruz, sou tricolor e trabalho com Santa Cruz. Agora, se a derrota viesse, o empate, eu seria burro, eu seria pé frio. Isso aí, coisa que eu não acredito, que eu não sou burro, sou uma pessoa inteligente, graças a Deus, né? Eu não sou perfil, eu não acredito nisso, nem em pé quente, eu acredito muito em Deus primeiramente e no trabalho. O trabalho hoje foi muito perfeito de todos nós e conseguimos uma grande vitória.